Sentir. Sentir, sem ir, berro. Esguela, garganta, seca, cinto, sem tom, agudo, de grito, seco, cesto, acerto, acerto, acer, estou, estourar, escandalizar, escandalizar, alisar, alistar, lista, de gente que grita, fora fora ti, fora, tiranos, tira anos, anos passados, passamos, gritamos, grilamos, nós, nos pelados, pelos nos sovacos, penas, bigodes, sobrancelhas, pelos pelados de grito, resistência, fora ti, fora todos, corruptos, corrupturas, roubam pinturas, pinturas, homem, mulher, não, é aqui dentro, cê está o que quiser, cê é o que puder, decide, entregue, esguela, espaço, passarinho, és mulher de pênis, homem de... E se quiser ser, erga a cabeça, levante a sua mão bem alto, com os punhos para cima, levante os dedos e esguela, alto, esguelado, vá tomar juízo. Aê! Esse foi o pessoal do grupo Sarau Comum, do Espaço Comum Luiz Estrela. Estamos de volta com o Brasil das Gerais e agora a gente fala sobre um problema que afeta muita gente, o medo de falar em público. Minutos antes de uma apresentação, uma palestra, seja no ambiente social, acadêmico ou profissional, o coração parece bater mais forte e rápido, a respiração fica ofegante, a boca seca. Por isso, a Cristina Paiva, coach em comunicação e nossa colunista, vai ensinar hoje aqui no programa como podemos melhorar nosso comportamento comunicativo. Não é isso, Cris? Exatamente. Por que que esse medo de falar em público é tão comum? Por que que pega tanta gente? Olha, Paty, é fácil a gente compreender isso, porque quando a pessoa se torna um falante, se torna o centro das atenções, inevitavelmente, nesse momento, ele vai ser julgado e avaliado. E não é confortável estar nessa situação, né? Então, o que a gente tem que pensar é que, às vezes, a gente pensa em situações de falar em público, em situações onde tem um público grande, né? Mais de 100 pessoas. Mas não, isso acontece no dia a dia. Às vezes um trabalho de escola, né? Um pra trabalho de apresentar escola. na frente da turma, ou uma reunião de trabalho. Né? Às vezes grupos pequenos já despertam esse medo na gente. Isso, algumas situações do dia a dia, uma entrevista para o emprego, ou você encontra uma pessoa importante que você quer apresentar um projeto, uma reunião. Então, onde você tem que apresentar alguma coisa que pode ser uma oportunidade para você. Então, um programa de TV. Um programa de TV. Tem muita gente que treina as bases aqui comigo. Então, todas essas situações, é natural acontecer esse estresse, né? O medo, ele é um mecanismo de defesa do nosso organismo. Né? Tem até uma frase que diz assim, só os irresponsáveis e loucos não sentem medo, porque isso é natural. Até a gente, né, Pedro, que está no ar todos os dias, ainda dá aquele friozinho na barriga. Só de você imaginar o tanto de gente que está te ouvindo e te assistindo, mesmo você ali no estúdio, com poucas pessoas, a gente tem que se policiar e, né, mandar bala. Ou seja, esse medinho que não nos paralisa, ele é bom. Ele ajuda a... Aí é o estresse bom, né? Existem dois tipos de estresse. Essa adrenalina é do bem, assim, ajuda a focar, Ótimo, a pensar mais rápido. A sua colocação, porque existem dois tipos de estresse, né? Os pesquisadores identificaram isso, o estresse bom e o estresse ruim. O que muda é a medida. Então, o estresse bom é aquele estresse que faz você ficar ligado, que faz você conectar os seus pensamentos, que faz você memorizar. Então, ele é necessário, ele te move, ele faz você agir. Abstrai até o frio aqui do ar-condicionado, né? Não, ninguém tá com frio agora, aposto. Não, agora tô bem. Então, às vezes, algumas profissões, inclusive, se você pensar que se não tiver estresse, é perigoso, porque a pessoa pode cometer um erro, né? Um médico fazendo uma cirurgia, um piloto de avião. Aquele momento, o estresse, ele traz concentração. Então, ele é necessário, o estresse bom. Mas se ele se torna ruim, se ele se torna pouco saudável, aí é que tem que pensar na medida disso. Ou seja, se ele vem em excesso? Vem em excesso. Então, assim, o que acontece? Então, pessoas que às vezes estão mais habituadas a falar em público, falar na televisão, elas têm mais facilidade, por quê?
Quando a gente está nessa situação de falar em público, o que acontece no nosso organismo? É bom a gente entender isso para eu poder explicar. No primeiro momento, o estímulo chega no nosso sistema nervoso central e ele passa por um local que chama sistema límbico. Esse sistema límbico, ele não interpreta as situações, ele simplesmente manda você agir. E o que ele manda o seu organismo fazer? Ou atacar, ou paralisar, ou fugir. E aí vem as reações psicobiológicas, taquicardia, a boca seca. Então isso é natural, todas as pessoas sentem. Inclusive pessoas que falam em público todos os dias, sentem um desconforto. Talvez a rotina não sinta com tanta intensidade como com outra pessoa que não faz. Mas aí o que acontece é que depois desse estímulo ele vai para o córtex, e o córtex ele é que é capaz de interpretar. Se a pessoa interpreta como aquela situação, como uma ameaça, na hora esses sintomas iniciais vão se acentuar. Mas se a pessoa identifica aquilo como um desafio, esses sintomas eles vão se decaindo, vai suprimindo esses sintomas iniciais. É isso que faz a diferença, então? É isso que faz a diferença. Então, existe uma pesquisa que foi feita, inclusive, com jornalistas e repórteres, em situações ao vivo, né, para poder entender se pessoas que também passam por essa situação também, pela exposição, né, se elas também têm esse desconforto. E como que elas conseguem controlar como isso? Elas conseguem controlar. Então, eles fizeram o estudo analisando batimentos cardíacos, o nível de cortisol no sangue e também o desempenho da fala. E eles perceberam que mesmo os repórteres mais experientes e pessoas que já estavam acostumadas, todos os repórteres tiveram um aumento do nível de cortisol e dos batimentos cardíacos. Mas o desempenho de fala foi diferente para aquelas pessoas que entendiam o momento como uma ameaça, para aquelas pessoas que entendiam como um desafio. Como que eu viro essa chave? Aí o que é importante a gente pensar, primeiro mudar o pensamento. Hoje fala-se muito em mindset, né? Então pensar de uma maneira diferente, encarar essa situação como um desafio é uma delas, né? Você pensar que o estresse ele te ajuda e ele não te atrapalha, na verdade ele vai te ajudar a ter uma memória melhor, uma conexão melhor. E também você está preparado, né? Então assim, a preparação é muito importante. Você estudar o tema sobre o qual você vai falar, se planejar, né? Se antecipar. Organizar. Exatamente. Eu costumo falar que existem assim, as técnicas que a gente pode usar antes da exposição e as técnicas que a gente vai usar durante, porque durante você também precisa estar conectado, né? Você precisa também se controlar. Tem que controlar essa emoção que vem, é inevitável. Então, antes é interessante fazer um diagnóstico da sua performance. Né, do que você precisa aperfeiçoar, não do que eu tenho de bom. Ah, não, eu tenho uma memorização boa, minha linguagem é boa, eu tenho um vocabulário legal. O que eu tenho de positivo e que eu não preciso me preocupar? Posso treinar olhando para o espelho, aquelas coisas que a gente faz quando é criança, para a mãe, para o pai, para o irmão. Isso aí já é uma fase de preparação, né? Porque eu estou falando do diagnóstico, que é uma fase inicial onde a pessoa primeiro vai fazer essa análise do que ela precisa aperfeiçoar. Depois, entrando nesse nível de preparação, eu costumo trabalhar com 3 etapas. Na primeira etapa, é a questão de organizar-se, organizar suas ideias, organizar seu pensamento. Posso colocar coisa no papel? Você pode colocar, tem pessoas que são mais visuais, então colocar no papel facilita muito. Né? Tem pessoas que não têm uma necessidade tanto do papel, pode ser pensando. Mas o papel evita aquele branco, né? Que a gente tem tanto medo do branco. Na hora que a gente vai falar em público. Eu particularmente gosto muito, a gente estava até conversando isso anteriormente, desse método. Eu acho o papel bem interessante, inclusive usando algumas técnicas de, primeiro, você organizar a linguagem da maneira como você fala. Por mais que você leia nos livros, na internet, porque se você organizar da sua maneira, você vai ter muito mais naturalidade para falar. Em tópicos ajuda muito, né? Isso. Aí essa você bate o olho ali e lembrou o que você tem que falar. Até numa segunda etapa eu chamo esse exercício de mapa mental, né? Que é onde você organiza tudo que você vai falar depois dessa elaboração de um texto em tópicos. Né? Porque isso facilita resgatar, puxar. Então, isso faz parte dessa primeira etapa de preparação, onde trabalha a organização das ideias e memorização. Num segundo momento, a gente já trabalha a conexão. Conectar ideias disso, o que mais que eu posso colocar? Quais ideias são
Exemplos que eu posso dar. Exemplos que eu posso usar. Como que eu posso ilustrar o que eu estou falando. Exatamente. Eu posso pensar também assim, quais são os pontos altos e pontos baixos, né? O que vai realmente chamar a atenção ou o que não é tão novidade assim. Né? Então, isso é interessante. E num terceiro momento, que aí eu trabalho muito essa questão da performance, que aí a pessoa se expor, treinar, avaliar, se ver. Pode ser espelho, mas pode ser também gravando vídeos. Hoje tem tanta facilidade tecnológica, né? Então, se grave, assista, veja o que você gostou, o que não gostou, o que você pode, faça de novo. Faça e corrija aquilo que você... O tempo da sua performance também é importante, né? Muito importante, porque às vezes tem pessoas que falam demais e não falam aquilo que é essencial, mas esse trabalho inicial de organizar as ideias, ele já diminui muito a possibilidade de prolixidade. Ou então você falar assim, por exemplo, vou apresentar uma dissertação de mestrado, tá? Estou indo longe. Eu tenho meia hora para preencher com questões relevantes e coisas importantes ali. Aí você também se organiza para não deixar de falar o que você precisa, mas para preencher esse tempo que pode parecer muito, talvez, para algumas pessoas pode parecer pouco, para outras pode parecer muito, né? Exatamente. E também não ficar, não sobrar tempo, né? Não conseguir preencher todo o tempo que você precisa. Muito importante cronometrar isso, né? Você realmente vê, porque passado o tempo, talvez você não consiga transmitir a mensagem principal, né? Ou trazer exemplos relevantes para aquele momento e também falar menos do que era o necessário. Então, é muito importante esse momento da preparação, a pessoa se ver, se avaliar, cronometrar, ver a articulação da fala, os gestos, a postura, a voz. Todos esses aspectos são muito relevantes quando a pessoa se expõe. A apresentação, eu falo questão da forma como você vai vestida, Sim. O corpo fala. cabelo, maquiagem, a gente percebe, tudo isso né, é a pessoa importante nervosa também, né, Cris? No palco, ela gesticula muito, às vezes ela, né, fica estranho, assim, você vê que ela tá nervosa para falar. Alguns sinais o interlocutor não percebe, né? Então, se eu tô com uma taquicardia, eu tô aqui, né, eu tô nervosa para começar aqui, mas ninguém está percebendo. Mas a gente acha que está todo mundo achando que a gente também não está bem, né? Que a gente está nervosa, ansiosa. Mas outros sinais são facilmente percebidos, né? Uso de hesitações na fala, ficar falando pausadamente demais, uso de gestos em excesso, uma postura corporal de timidez também demonstra que a pessoa... E os famosos brancos, né? Quando a pessoa entra num estado de total descontrole e desconexão com aquilo que ela está falando. Já aconteceu com você, Já Walter? aconteceu, muito recentemente até. Mas eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Que a Cris fala, e por vários desses momentos, inclusive até esse momento de travar. Né? Você falava dos trabalhos de escola e eu ficava aqui te ouvindo falar dessas estratégias, dessa maneira de identificar e pensando nos meus trabalhos de escola. Cheguei aqui com um papelzinho, a gente conversava e na escola eu era um desse tipo que eu travava e travava mesmo, de não conseguir arrastar as pernas, sabe? E aí eu fui criando estratégias minhas de naquela aula de história, naquele debate, de levar aquele ali todo organizadinho, sabe? Para poder ganhar os 2 pontos de debate, senão eu já contava com esses 2 a menos. A partir daí, desse primeiro momento em que eu seguia essas receitas muito rígidas, a gente vai conseguindo se sentir mais à vontade e flexibilizar um pouquinho, colocar aquelas ideias principais, né, o que você quer falar, fazer essa conexão de ideias, e aí vai ficando mais à vontade mesmo. E né? hoje nos seus lançamentos, por exemplo? Pois é, o lançamento é... É um desafio ainda para você? Receber aquelas desafio. Pessoas todas que vão lá te ver? É um desafio, é um momento importante, mas todo momento importante da nossa vida carrega um pouquinho de ansiedade, né? Dá para ficar nervoso? Dá para ficar nervoso. Mas foi uma ansiedade boa, uma ansiedade gostosa, porque a gente... É o estresse bom, né? E a ansiedade boa também. Porque a gente vai falar de uma coisa que a gente gosta, receber um carinho, uma atenção. Então a gente sente aquilo ali, mas é no comecinho, né? Eu acho que outra técnica que eu tenho percebido também conversando aqui com diferentes artistas, muitos atores,
O figurino às vezes ajuda também, porque quando você se monta ali, se você principalmente é um artista e está se apresentando, isso você ganha confiança, Com certeza. né? A partir do momento que você se arrumou e se preparou para aquilo aí, fisicamente também. é. Então você tem alguma dica nesse sentido? Tenho sim. Inclusive tem uma pesquisadora americana, que chama Amy Cuddy. Ela tem até um TED, que são esses vídeos curtos na internet. De palestras, que ela fala que a linguagem corporal molda quem você é. Esse é o título dessa palestra. E o que ela fala é justamente isso. Ela trabalhou e estudou a linguagem corporal de pessoas poderosas, de pessoas em situação de poder. E ela queria saber se, quando a pessoa ela se põe numa posição, numa postura de poder, se fala com convicção, se ela também passa a se sentir assim. E ela comprovou cientificamente, com os métodos, usando hormônios, cortisol, ela avaliou várias questões aí, ela conseguiu comprovar que sim. Então, ou seja, não só a questão do figurino, mas também a maneira como você se coloca, né? O tom da voz, a postura, tudo isso contribui para você ficar mais confiante. As pausas, né? Exatamente. Em vez de falar enquanto você pensa, né? A gente até já conversou sobre isso em outra ocasião. Quando você não tem o que falar, tá lembrando o que você quer dizer, pausa é melhor do que ficar prolongando uma sílaba. Exatamente. Ou então aquelas muletas, falar né. Mineiro no final gosta de muito, cada né? frase, uma coisa que eu me policio muito no meu trabalho, para não ficar toda hora repetindo né, ok, então. Porque parece que você está pedindo que a pessoa confirme, né? Confirma se é isso mesmo que eu estou falando, né? Então não tem problema pausar. Não tem problema pausar, é um recurso, inclusive, usado por oradores. É claro que não é usar uma fala pausada. Se eu falar dessa maneira, vai ficar muito pausado. Mas se no final de frases eu faço pausas, isso faz a minha fala ficar interessante. As pessoas vão ficar mais atentas ao que eu estou falando. Inclusive, pode se tornar um recurso de expressão e de entonação. Os discursos do Obama, né, se a gente for perceber, são recheados de pausas estratégicas, né? São Ele é um grande orador. Estratégicas, com certeza. Mas um recurso também que é muito importante, técnicas de respiração. Hoje tem se falado muito no mindfulness, né, que é a técnica de você fazer a meditação e ter uma atenção plena. Focada no momento presente. Focada no momento. E técnicas de PNL também a gente consegue usar para a pessoa, naquele primeiro momento, que a pessoa, para ela não entrar em transe. PNL é programação neurolinguística. Programação neurolinguística, onde a gente pode realmente simular a situação, onde a pessoa imagina aquele momento, ou ela pode trabalhar com uma linguagem mais positiva interna, porque a gente elabora pensamentos negativos a todo momento. Né? Então, trabalhar se com auto-sabotando, né? E esse oposto de falar muito devagar, eu acho que as pessoas às vezes têm tanta pressa porque querem que acabe rápido, né? Aquela palestra, aquele discurso. Aquele momento de e falam sofrimento. tão rápido que você mal entende as palavras. Então, assim, não tenha pressa para acabar, né? Fale um pouco mais pausadamente. Tente usufruir desse momento, né? Que seja um curta. momento gostoso, né? De alguma forma, assim, para você, né? Exatamente. E para a gente encerrar, Cris, vamos falar do curso. Sim. Então, tem um curso na PUC, né, Minas, que eu estou trabalhando com eles lá, e o curso é apresentações de trabalho com enfoque no controle emocional. Então, a gente trabalha com técnicas de apresentação, sim, como montar uma apresentação, acadêmica também. Acadêmica. Ou não? No geral. Não, as já estão abertas e se encerram dia 17 de maio. Tá certo. E antes de vocês recitarem mais uma poesia pra gente, eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre esse frio na barriga. Ainda dá nas apresentações hoje, por exemplo? Bastante, né? Que agora. A outra tá batendo a perninha ali, ó. Aqui a gente parece que engoliu um iceberg. Tanto frio na barriga. E vocês sentem isso também quando vocês estão lá no Espaço Comum Luiz Estrela, quando vocês estão no meio de vocês, assim, entre os seus? E isso também acontece ou aqui na televisão é mais difícil? Bom, comigo não acontece tanto mais, mas eu acho que é uma questão de rotina e dos ambientes e das pessoas também já conhecerem tudo que a gente faz, assim, então não tem aquela surpresa que é. Você já está se acostumando mais. Exatamente.
com essa situação, né, de se apresentar. Vocês também? E como você disse, estar entre os nossos, assim, você conhecer muitas vezes quem está na plateia, assim, você já tem um olhar de amizade vindo da plateia, isso ajuda bastante. Mas nosso olhar aqui também tá de amizade para vocês. É, viu, mas gente? lá Vocês não podem- tem a câmera, né? Vamos esquecer da câmera, então, pensar que a gente está aqui, o que eu faço muito isso com os convidados, a gente tenta esquecer das câmeras e focar aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo. Vocês fiquem bem à vontade, então, para fechar esse bloco com mais uma poesia. Vamos lá? Saiam do binário. Nem tudo é dual. Tem hétero, lésbica, gay, bi, travesti, transexual, pan e queer. Assexuado, neutro, indeciso, não definido. Tem monogamia, poligamia, orgia. Não se prenda à dicotomia do normal. Se adapte ao plural e permita-se ser feliz. Não dê palpite na vida alheia. Julgar o próximo não lhe condiz. Se tu não gosta, tem quem goste. Tem quem desfrute dos frutos que a natureza deu. Nem todo sexo tem amor, mas todo amor tem prazer. Se não quer ter, tudo bem. Mas não dê com a língua onde não lhe convém. Ah, que bonito! E bem atual, né? Bem pontual. E assim a gente encerra esse bloco. Continue ligado, porque no próximo bloco nós vamos bater um papo com a galera do Sarau Comum. Eu volto já já.